Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que prazer enorme estar aqui com vocês novamente e que prazer enorme estar com a professora Núbia de Paula, nossa coordenadora da área de Ciências Jurídicas, para trazer tudo que ela tem assim de expertise nessa parte jurídica para a área de Gestão e Negócios. Professora Núbia, muito obrigada pela sua participação de hoje. Professora Elaine, maravilhosa, nossa coordenadora da área de Gestão e Negócios. Eu sempre amo estar aqui porque a gente tem uma comunicação maravilhosa, os nossos cursos se comunicam como ninguém e a gente tem muitas informações para trocar, né? Exatamente, e por isso hoje eu trago para vocês uma questão maravilhosa, relações jurídicas com a sociedade. Quando nós falamos sobre esse tema, e aliás, professora Núbia, trazendo esse tema aqui, eu digo, além de ser um tema maravilhoso que une as duas áreas, ciências jurídicas com a gestão, também é uma disciplina que nós temos em comum nas nossas áreas. Maravilhosa. Maravilhosa. Aonde nós temos uma performance maravilhosa de nossos vários professores que realmente corroboraram para que essa disciplina pudesse ser escrita da melhor forma possível e atualizada. Mas hoje eu também trouxe a coordenadora da área de de Ciências Jurídicas para estar aqui junto com a gestão, justamente com uma frase que eu retirei lá do nosso e-book, onde os nossos alunos ali realmente olham isso e ficam se perguntando. Existe uma autora que nos disse o seguinte desse livro, a doutora Fernandes. O ser humano tem a necessidade de viver em um meio social, estabelecendo relações e interações entre si. Quando ela trouxe essa frase em relações jurídicas com a sociedade, existe essa interação da parte do direito com a área de gestão e negócios? Total, professora Elaine. Não tem como a gente imaginar um ser social que não tem uma relação jurídica com essa sociedade. E quando eu falo sociedade, é qualquer sociedade, pode ser a sociedade familiar. Lá o pai, a mãe, o filho, lá o tio e o sobrinho, você no seu ambiente de trabalho. E eu gosto sempre, professora Elaine, de começar lembrando de um filósofo que eu amo muito, que é o Émile Durkheim. E ele disse que o direito está para a sociedade para evitar o que ele chamava de anomia social. O que é uma anomia social? É a ausência de normas. Nós não conseguiríamos viver numa paz social, numa paz familiar, numa paz no ambiente de trabalho, se não houvesse regras. Por isso que a empresa tem o seu estatuto, por isso que o direito civil está aí para disciplinar contratos, relações familiares, casamento, sucessão. Por isso que o direito penal está aí para o quê? Trazer o caráter coercitivo daqueles que violam a norma. Então, quando eu falo da existência de regras, eu estou dizendo da existência daquilo que conduz um ser. E esse ser pode ser tanto um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um carro autônomo, que tem a responsabilidade civil sobre ele ainda. Então, há uma conotação do que é aquilo que conduz essa coisa, esse ser, dentro de uma sociedade. E aí eu fico pensando, dentro das corporações, também existem as normas. Aqui no mundo, né, onde todos nós temos interações, eu tenho direito civil, eu tenho direito previdenciário, eu tenho direito penal, eu tenho direito do trabalho. E dentro de uma organização, professora Elaine, dentro de uma empresa, uma multinacional, ou a empresa do Zequinha, que é um ambiente familiar, existem essas regras também? Com certeza, né? Existe, e por isso que, professora, é importante nós falarmos dessas relações jurídicas com a sociedade, porque nós, quando falamos, seja de uma pequena empresa, de uma média empresa ou de uma grande empresa, nós estamos falando, sim, de uma governança, de algo que há necessidade de corporativamente ter uma gestão, ter uma governança, aonde as regras, as práticas, os processos, tudo isso precisa estar muito bem descrito. Mas não é, professora Núbia, e aí eu quero a sua questão aqui jurídica, não é estar descrito de qualquer forma, não é. Né? Não é realmente ter uma governança, ter algo que justifique essas leis, esses regulamentos, e simplesmente, eu faço parte dessa organização e aí eu acho que vou fazer dessa forma. Então, existe a ética nos negócios, né? Então, há necessidade de eu entender dessas leis, de eu entender desses regulamentos, de entender certas regras, para que
a sociedade, que a empresa está inserida nessa sociedade, ela possa ter também as suas regras, mas que não interfira lá na vida familiar também, que não interfira, né, na questão ali da vizinhança. Vou trazer um exemplo prático, professora, de uma questão, por exemplo, aqui nossa, vamos dizer assim, educacional. Vamos supor que nós lá em Curitiba, nós temos a nossa sede hoje, nossos alunos que querem estudar lá em Curitiba, presencialmente, nós temos a nossa sede lá, e nós vamos fazer um grande evento no bairro. Ok, nós temos ali as nossas regras, o nosso processo, os nossos regulamentos para esse grande evento. Mas nós estamos num bairro, nós temos vizinhos. Então nós temos que nos preocupar com todo esse evento que nós vamos fazer, ter essa gestão desse evento, para que nós possamos ali, em conjunto com a vizinhança, não ultrapassar, né, os nossos limites. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós devemos fazer e ter a ética de estar ali junto, próximo da vizinhança, das empresas ao redor, para que a gente possa fazer tudo isso em harmonia, não é, professora? Sem dúvida. Isso no direito, professora Elaine, a gente chama de função social. Função social da sua propriedade, você não pode utilizar a sua propriedade como você quer. Você, por mais que você goste de um funk, você não pode colocar um funk 3 horas da manhã, acordando todos os seus vizinhos, sobre a alegação de que a propriedade é sua e você faz com ela o que você quiser. A mesma coisa uma empresa. Você não pode utilizar a sua empresa para fraudar credores, por exemplo. Para isso, lá no direito, existe a desconsideração da personalidade jurídica. Quando eu utilizo uma empresa para desviar a função social dela. São os fatores que nós chamamos exógenos, tanto da família, quanto da sociedade, quanto da propriedade. A empresa, a corporação, ela tem que atender uma função social. E qual que é a função social? O interesse dos seus associados, dos seus sócios? Não, para além disso, é a função social da sociedade. Olha a relação jurídica com a sociedade. Então, a minha empresa tem que ter uma relação jurídica com a sociedade? Tem. Eu também tenho. Será que eu poderia livremente utilizar da minha liberdade sobre o meu corpo e simplesmente sair nua pela rua? Não poderia. Por quê? Porque há uma relação jurídica com a sociedade. Então isso, professora Elaine, vai desde a existência de um ser até a existência de uma sociedade, seja ela empresária ou não. Exatamente. E aí nós trazemos o seguinte, né? Quando nós falamos essa conformidade, eu não sei se eu estou falando o termo certo. Perfeitamente. Essa conformidade com as leis, a questão de estar justamente próximo às leis, não extrapolando esses regulamentos. Então, isso é muito importante quando nós falamos nessa relação jurídica, quando nós temos a organização precisando cumprir determinadas regras. E quando nós falamos nisso, nós precisamos pensar o seguinte: nós temos que ter, dentro de uma organização, a questão onde nós temos regras de comportamento, nós temos que ter regras de transparência, quando nós falamos em governança corporativa, nós temos que ter regras e regulamentos ao como tratar clientes e fornecedores. Então, quando nós falamos tudo isso, e olha que eu trouxe 3 exemplos aqui, né? A ética nos negócios com clientes e fornecedores, a questão de transparência, seja com os colaboradores, ou seja, com os clientes e fornecedores, a questão comportamental dentro de uma organização. Então, tudo isso tem muita relação empresa e questões jurídicas, não tem? Então, aí eu faço uma pergunta importantíssima para a professora Núbia, que está aqui comigo. Evitar hoje as organizações terem, seja como ali dentro da organização, onde eu tenho ali uma área jurídica ou terceirizada, dando o apoio para a organização? Sem dúvida. Uma empresa, assim como qualquer ambiente organizado, ele não existe por si só. Ele precisa ter ali os braços que vão apoiá-lo. Que seja um setor de compliance, que seja um setor de ESG, que seja um setor que vai fazer a tratativa adequada dos dados, porque hoje nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e mais. Eu preciso ter uma área de segurança de trabalho, eu preciso ter uma área de responsabilidade social e ambiental dos impactos dessa empresa no mercado. Ou seja, professora Elaine, hoje uma empresa, ou até mesmo a nossa existência, ela não existe sem uma regulação, sem que eu, ser social, entenda quais são as regras que eu tenho que seguir. E essas regras podem ser corporativas, dentro de um ambiente corporativo, ou então
existenciais fora desse ambiente corporativo. Olha só, prezados alunos e prezadas alunas, e vocês que estão nos prestigiando hoje. Isso foi mais do que uma live, isso foi uma aula com a professora Núbia, que está aqui conosco. E vocês, além de ter nos ouvido aqui, ter tido essa maravilhosa aula aqui com a professora Núbia sobre essas questões regulamentares que uma organização precisa para a sua sobrevivência, né, é fundamental. E nessa nossa disciplina, em Relações Jurídicas com a Sociedade, você, que ainda não é nosso aluno, vai poder ter um aprofundamento muito maior, com muita qualidade, fazendo tanto um curso que seja na área de gestão e negócios, quanto um curso das ciências jurídicas, não é, professora? Exatamente, porque aqui, né, professora Elaine, na Grão Faculdade, nós prestigiamos muito essa interdisciplinariedade de saberes. Nós entendemos que um aluno das ciências jurídicas, ele tem interesse na gestão e negócios. Um aluno da gestão e negócios tem interesse na área de TI. Não à toa, os nossos cursos, as nossas disciplinas, elas são transversais, elas conversam, porque o ambiente profissional é assim, professora Elaine. Hoje, se sai um profissional das ciências jurídicas, vamos dar um exemplo, um curso de criminologia, que não entenda sobre criminologia digital, ele está fora do mercado de trabalho. Exatamente. Se sai um aluno de gestão de RH que não entenda de proteção de dados, ele também está fora do mercado de trabalho. Então, nós vamos buscar esse municiamento nas outras áreas. Por isso, dê uma olhadinha, nós temos várias lives que nós fizemos interdisciplinares aí, e dá para você ter uma boa ideia do que é a Grão Faculdade, o que são os cursos que são coordenados pela professora Elaine. Cursos maravilhosos, né, professora Elaine? E da professora Núbia. Maravilhosos. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.